Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4. Epístola a Timóteo, segunda epístola. 2 Timóteo, capítulo 4, iniciando no verso 10. Nós vamos entrar no capítulo 4 e vamos ler até o verso 5 do capítulo 4. Iniciando no capítulo 3, verso 10. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, irmãos, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Até aqui. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui é uma epístola, uma carta escrita por Paulo, enviada para Timóteo, dando instruções para ele, mais referente à igreja, para que ele pudesse então, nessa luz, ele pudesse então exortar a igreja, para que a igreja fosse exortada dentro da doutrina do Senhor. Então aqui fala assim: exortação a perseverar na sã doutrina, não uma doutrina doentia, porque o que é sã não é doente, não tem enfermidade. Então ele falava assim: perseverar na sã doutrina, na doutrina original, na doutrina real, sem nenhuma enfermidade, a pura doutrina do Senhor Jesus, que o Senhor deixou para nós. E ele então ensinava a Timóteo a pregar em todas as ocasiões. A boca do pregador de Timóteo não poderia se calar, porque se calar, se calar, como que nós vamos aprender, como nós vamos ser ensinados? Nós precisamos que o Senhor dê força para que a palavra de Deus tenha livre curso, seja pregada, e abrir os nossos corações para ouvir a palavra e para também cumprir a palavra, porque nós não devemos só ouvir, nós devemos praticar. A palavra é para ser praticada. Glória ao nome do Senhor. Não é aquele que
vai na escola, ouve, aprende, mas não pratica aquilo, e quem não pratica não está exercendo então aquilo que aprendeu. Mas bem-aventurado aquele que vem no culto, vem aqui, traz a sua necessidade, traz aquilo que você precisa, mas você está aberto para ouvir a palavra do Senhor. Se o Senhor quiser nos exortar, nos redarguir, nos ensinar, enfim, nós estamos abertos. E se o Senhor também quiser abençoar, louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos o primeiro hino e chamou a atenção no hino que nós cantamos, que fala sobre nós recebemos também as bênçãos temporais. Tem aquele que fala assim: eu busco a Deus e só busco a Deus pelas coisas espirituais. Louvado seja Deus se a tua necessidade, se você está nesta situação, louvado seja Deus, que bom que é. Porém, se nós temos necessidades temporais também, necessidades aqui da terra, o nosso Deus, Ele tem poder para tudo nos preparar também. Preparar uma porta de emprego, preparar, enfim, tudo aquilo que nós temos de necessidade, o Senhor pode preparar. Não é que nós servimos a Deus pelas coisas materiais, mas nós cantamos o hino, que Ele nos abençoa também com as coisas temporais também. Santo é o nome do Senhor. Nas enfermidades nós não buscamos também o Senhor, é algo material, a nossa enfermidade é algo material, é uma necessidade do nosso corpo, para nós termos saúde, para trabalhar, para viver, para caminhar e também para congregar e para servir a Deus. Sem saúde também, como é que vamos fazer? Não vamos pedir? Pedimos porque o Senhor tem tudo para nos dar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos necessidades nesta vida, nesta terra, e nós buscamos e sabemos que o Senhor é poderoso, e a palavra do Senhor é ampla, e a palavra do Senhor, ela é pregada, bendito é o nome santo do Senhor, e misturada com a fé, o Senhor pode fazer muitas obras na nossa vida. Muitas obras o Senhor pode fazer. E hoje então, o Senhor manda essa palavra, exortando a igreja, dizendo, para perseverar na sã doutrina. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Olha os requisitos que ele menciona, não é? Às vezes nós nos apegamos a coisas assim, mas aqui olha quanta coisa: modo de viver, intenção. Nós sabemos que as intenções vêm do nosso coração. Fé, longanimidade, caridade, paciência. Olha quantos requisitos é pedido para nós. Santo é o nome do Senhor, não é? Vamos entender a doutrina deixada por Cristo, que se nós pudéssemos resumir, nós diríamos que o resumo seria o amor. O Senhor Jesus veio aqui para nos ensinar o amor, a misericórdia, a caridade, o perdão, a longanimidade, a caridade, essas coisas que estão escritas aqui. E às vezes nós nos apegamos a outras coisas, às vezes até costumes, usos, costumes. Mas olha o que o Senhor diz aqui: modo de viver, viver honestamente, viver sem mentira, viver sem engano, viver sem rancor no coração. Santo é o nome do Senhor. Isso tudo não é muito mais importante e não faz parte do cristão, seu modo de viver, a intenção que tem no coração. O Senhor conhece a intenção de cada coração. Como nós viemos aqui, como nós entramos, por que nós entramos. Santo é o nome do Senhor. Se tem uma necessidade eminente, bendito o Senhor, não é poderoso para ver a tua necessidade e fazer uma obra, mandar uma palavra e agir na tua vida, irmão. Agir na tua vida, irmã. Santo é o nome do Senhor. Perseguições, aflições. Paulo dizia como aconteceu com ele: quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Perseguição, tem perseguição espiritual? Tem, mas tem perseguição material também.
Tem aquele que está sendo perseguido e vem aqui: Senhor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho, me livra. Santo é o nome do Senhor. Não pode pedir, pede que o Senhor vai te livrar. Santo é o nome do Senhor. Perseguição, coisa aqui da terra. Hoje cantando esse hino, santo é o nome do Senhor. O Senhor atentou para isso. As bênçãos temporais, durante o período que nós passamos nessa vida, quanta necessidade. É material, irmão, não tem vergonha para pedir para Deus, não. É na tua saúde, o Senhor tem para te dar. E é espiritual, quer um dom para servir melhor o Senhor? Receba um dom, igreja. Aleluia. Para servir melhor o Senhor, para sentir o Senhor melhor no teu coração. Mas nós viemos na casa de Deus, nós precisamos de tanta coisa. E pedimos para o Senhor. Pedimos, precisamos, temos necessidade. Então nós pedimos o que é material, pedimos o que é espiritual. Peça porque o teu Deus é rico e pode te dar. Santo é o nome do Senhor. Uma vez um servo de Deus, o Senhor já recolheu, um ancião. No primeiro hino orou uma pessoa, um irmão orou. E ele falava assim: nós não te pede casa, nós não te pede carro, nós não te pede emprego, nós não te pede isso, nós não te pede aquilo, daquele jeito simples, não é? Aí quando terminou a oração, todo mundo falou amém. O servo de Deus, ancião, levantou e falou assim: vocês viram que vocês falaram amém? E vocês viram que foi pedido? Ninguém aqui quer nada dessa terra, né? Ninguém precisa nada, tá? Todo mundo não precisa de nada, né? Santo é o nome do Senhor. Nós precisamos. O Senhor revelou essa palavra porque o Senhor diz para nós: tudo que você precisa, me peça em nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Me pede que o que for bom para ti, para servir melhor a Deus, para te firmar nesta graça maravilhosa e para também você poder se usar, ser usado nesta graça a favor de alguém. Mas tudo que você pede não seja só para ti, reparte também, que o Senhor vai mais te abençoar. Santo é o nome do Senhor. Como é que nós vamos servir a Deus também? Na parte material, se o Senhor não abençoar, aquilo que o Senhor te abençoou, reparte com 7, a palavra fala, reparte até com 8, que diz o Senhor. E o Senhor não vai te preparar? Santo é o nome do Senhor. Senhor, prepara. Estamos aqui, servimos a Deus pela vida eterna, mas Ele pode nos ajudar nas nossas necessidades. E hoje o Senhor, então, Ele está falando também para nós. Não é? Em tudo Ele pode fazer por nós, não é? Esse corpo, se ficar enfermo, para o Senhor esse corpo só tem utilidade para nós servir a Deus. Para isso que tem utilidade esse corpo, para nós servir a Deus, enquanto tivermos saúde. Se não tiver saúde, não consegue mais, e o Senhor não vai dar saúde. Santo é o nome do Senhor. Pode pedir que o Senhor te dá saúde, irmão. Te dá saúde para servir a Deus. Aleluia, a porta está aberta, o Senhor é misericordioso, é bondoso, a porta está aberta, diz o Senhor. Aleluia. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Somos prejudicados, mas não prejudicamos ninguém. Ficamos naquilo que nós aprendemos, ficamos nos ensinamentos que o Senhor nos ensinou, as atitudes, a atitude do crente. Não importa o que fizeram para nós, nós não vamos fazer o mesmo para o nosso irmão, para a nossa irmã. Vamos ficar firmes naquilo que nós aprendemos. E mais uma coisa, irmão, mais uma coisa, irmã. O Senhor deu 2 joelhos para nós ajoelhar e colocar a nossa causa na mão do Senhor. O Senhor é fiel em fazer justiça na nossa vida.
Santo é o nome. Estão querendo te prejudicar, irmão? Estão querendo te prejudicar? A saída é joelho no chão. Santo é o nome do Senhor. Joelho no chão que o Senhor vai te livrar. Santo é o nome do Senhor. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Fazer-te sábio para a salvação. O batismo nós iniciamos, é o início da nossa carreira espiritual. Mas a salvação nós temos que manter ela, continuar nela. E para isso nós precisamos de sabedoria. Então aqui fala que podem fazer-te sábios para a salvação. Salvação é uma conquista diária nossa, não é? O que adiantaria no final da vida nós colocar tudo, perder tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa vida? Então o Senhor tem que fazer-nos sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É isso que a gente vem buscar aqui, não é? Não é? Nós viemos buscar porque aqui na Escritura divinamente inspirada tem tudo isso aqui. Tem ensino, pode redarguir, pode nos corrigir, pode nos instruir, não é? Instruir em tudo. E por que não na nossa vida profissional, na nossa vida material? Por que não? Nós não viemos aqui algum problema do Senhor nos instruir na nossa vida, como nós levarmos a nossa própria vida de uma maneira melhor, errarmos menos? Tudo faz parte. E a revelação do Senhor, a inspiração que é dada pela palavra, o Senhor não pode nos corrigir, nos redarguir e nos instruir, dizer qual é o caminho que nós temos que tomar, nos guiar na nossa vida. Alguém fala, não, mas na minha vida material eu me guio pela minha cabeça, eu me guio do meu jeito, porque o Senhor não pode pela palavra te guiar, te dar um caminho, te dar um rumo, te abrir um caminho novo, de fazer você, para que você não erre, para você que não caia numa cilada. Santo é o nome do Senhor. Quantas das vezes mesmo eu digo na minha vida, eu tive a instrução da palavra para saber o caminho que tomar, o que fazer. Bendito é o nome santo do Senhor. A gente vem aqui para buscar a vida eterna, sim, mas o Senhor vai nos guiando. Nós vamos errar menos, nós vamos pecar menos, nós vamos errar, nós não vamos fazer coisas que vão atrapalhar a nossa salvação. Santo é o nome do Senhor. Então pode buscar a guia do Senhor na tua vida, irmão. Pode buscar a guia do Senhor na tua vida, que a palavra vai te responder. Senhor, posso fazer isso? Devo fazer aquilo? Esse caminho é bom, aquele caminho é bom. Santo é o nome do Senhor. Nós éramos ensinados e sempre fomos ensinados a buscar a palavra, porque o Senhor enxerga o nosso dia do amanhã. O Senhor enxerga o que está lá na frente. E às vezes nós estamos numa situação, precisamos buscar uma luz, uma guia. Nós vamos buscar onde essa luz, essa guia? Que caminho eu tomo, Senhor? O que eu faço agora? Vou para a direita, vou para a esquerda, o que eu faço? Aonde nós vamos buscar essa luz, essa guia? Santa, a Irmandade tem fé e crê que o Senhor revela e responde pela palavra. Santo é o nome do Senhor. E não vamos buscar isso, mas isso é uma coisa material, isso é teu trabalho, isso é teu emprego. Hoje, Irmandade, o Senhor está nos esclarecendo. Nós estamos aqui servindo a Deus, em primeiro lugar, para a vida eterna, para a salvação. Mas esse Deus vai nos guiando na nossa vida, para nós não errar, para nós não cair. Santo é o nome do Senhor, para nós ter uma luz perfeita na nossa vida. Quantas vezes nós não sabemos que caminho tomar? Vou para cá, vou para lá, faço isso, faço aquilo. Quantas vezes a gente vem e o Senhor manda a palavra, esclarece, abre o entendimento, abre, dá uma sabedoria para nós. E nós vamos perder isto, essa luz maravilhosa,
Santo é o nome com a guia de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos guia. Santo é o nome do Senhor. Então aqui fala que a Escritura inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, mas também para instruir. Instruir, dar instrução, não é? Para nós temos uma instrução, uma guia de Deus na nossa vida. Para que o homem de Deus seja perfeito. Como é difícil ser perfeito, sem a luz de Deus nós vamos ser perfeitos. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E perfeitamente instruído, não é? Nós temos que tomar cuidado, olha a luz da palavra. Nós temos que tomar cuidado aonde nós vamos buscar instrução, aonde nós vamos buscar conselho, aonde nós vamos buscar orientação. Às vezes é mais fácil bater numa porta do que colocar o joelho no chão e pedir para Deus uma luz, uma instrução. E às vezes a gente vai bater em porta que podemos também, depois o resultado vem, não é? E aquele que serve a Deus, você tem um Deus maravilhoso, que conhece todas as coisas, te conhece por dentro e te conhece por fora, e te conhece o teu dia de amanhã, conhece a tua estrutura, conhece o que você tem capacidade para suportar. Ele conhece tudo. Santo é o nome do Senhor. Agora a igreja crê que o Senhor nos responde, o Senhor nos guia e o Senhor nos instrui na nossa vida. Santo é o nome do Senhor. O Senhor nos instrui para tomar o caminho correto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então ele mandava Timóteo: prega a palavra, Timóteo. Instes a tempo e fora de tempo. Não tem tempo para pregar a palavra, Timóteo. Prega, abre a tua boca. Prega a palavra. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Estava dando a liberdade para Timóteo, falando: Timóteo, prega. Se ouvir, louvado seja Deus. Se não ouvir, mas você pregou, a trombeta foi tocada. Tem alguém que está para cair em alguma cilada? A trombeta foi tocada. O Senhor te avisou. E olha que coisa boa, o Senhor nos avisa, o Senhor nos redarga, o Senhor nos repreende, o Senhor nos ensina. Santo é o nome do Senhor. Mas não é só pelo ouvido, nós temos que abrir os ouvidos e aprender, como aquele que aprende. E aí a nossa vida vai caminhar melhor, vai ter menos percalço no caminho de cada um de nós. Aqui fala assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não vai mais aceitar. Não sofrerão a sã doutrina. Não vai mais aceitar. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, vão querer ouvir aquilo que agrada, aquilo que está de acordo com o que ele quer fazer, com o que ela quer fazer, não é? Aquilo que está. Então vai comichão no ouvido. E nós estamos nesse tempo. O Senhor manda pregar, nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo que nós temos que redobrar o nosso cuidado com o que nós ouvimos. Que os comichões no ouvido é muita comunicação, é muita facilidade, é muita, não é? É muita informação, e aí vem o comichão no ouvido, e começa a perder a fé, perder a confiança, mistura um pouco as coisas. Santo é o nome do Senhor. Não está olhando para Cristo, está olhando para o homem aqui, para aquele ali, o que ele falou ali, o que falou ali, e o mundo está numa polarização, e ninguém tem mais paciência, ninguém perdoa mais nada, ninguém quer ouvir nada, todo mundo é dono da razão,
E aonde você vai buscar? Santo é o nome do Senhor. Aonde você vai buscar instrução, irmão? É onde você vai buscar instrução? Vou buscar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Irmandade crê que aqui tem instrução para tudo. Para tudo. Deus tem instrução para tudo. É material, é espiritual, em tudo Deus tem instrução para dar. E se Ele quiser falar conosco, tem instrução para tudo. Quando é para falar, quando é para ficar calado, quando é para ter paciência, quando é para suportar. O problema é que às vezes nós não ouvimos a palavra. Quando é para fazer, quando não é para fazer. Aqui tem conselho até quando é para comprar, quando é para vender. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. É um servo de Deus que foi daqui, ele não é mais aqui, tem ministério. Um dia, a esposa dele queria que ele comprasse um terreno num lugar que era ermo, não tinha nada. E a esposa dele, falando para ele, vamos comprar um terreno lá no interior, num lugar que não tinha nada. E ela falou, vamos comprar, mas não tem nada lá, é ermo, não tem nada lá. Aí ele falou assim, bom, pela insistência da minha esposa, eu fui buscar a palavra. E quando foi a palavra, o Senhor falou que era para comprar. É material, Irmandade? É material. Mas o Senhor sabia o que o Senhor ia fazer na vida dele. Pois ele comprou aquele terreno, porque ele falou, hoje não vale nada, mas amanhã vai valer muito. Foi uma palavra que o Senhor revelou, não é? Que colocava, não lembro agora nem onde está escrito, colocava uma escritura dentro de uma garrafa e guardava, e depois de muito tempo aquilo criou um grande valor, não é? E ele falou que Deus mandou a palavra, falou, pode comprar, hoje não vale nada, amanhã vai valer muito. Santo é o nome do Senhor. E ele comprou, e aquilo prosperou, e hoje ele foi morar naquela cidade, e hoje ele tem ministério naquela cidade. Santo é o nome do Senhor. Não tem bênção espiritual que vem por trás da nossa bênção material? O Senhor não pode se usar de um caminho material para chegar a uma bênção espiritual na tua vida, irmão? Na tua vida, irmã? Santo é o nome do Senhor. Então o Senhor diz, guia-me pela palavra. Pela minha palavra tu não vai errar, te diz o Senhor. Se eu mandar você ficar, você fica. Se eu for mandar você ir, você vai. Santo é o nome do Senhor. A palavra nos instrui em tudo na nossa vida. Mas aí vai buscar conselho aqui, conselho ali, e aí vem os prejuízos, prejuízo aqui, prejuízo ali, ouve aqui, ouve ali, enquanto que o bom mesmo é você ficar na comunhão. É casado, é com a tua esposa, fica na comunhão com a tua esposa, fica na comunhão, não é? Tem uma parte da palavra que está escrito em São Mateus, se não me engano, capítulo 18, ali está escrito assim, que tudo que nós concordar na comunhão na terra, tudo que ligar na terra está ligado no céu. E tudo que nós concordar e pedir para o Senhor, se tiver uma concordância, o Senhor prepara. Mas se não tiver concordância, precisa ter concordância. O casal tem que estar unido em concordância. Se o casal está unido no mesmo propósito, Deus prepara. Santo é o nome do Senhor. Está escrito na palavra. Se tiver, ali está escrito assim, se tiver uma sequência, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. É só reunido assim? Será que se tiver 2 reunidos na comunhão em casa, na mesma comunhão, reunido significa unido, tiver reunido na mesma comunhão, o Senhor não vai aparecer e não vai fazer uma obra? Mas se tiver, cada um puxa para um lado, para onde vai? Santo é o nome do Senhor. E nós também temos que preparar o nosso coração. Vem buscar a palavra, prepara o teu coração. Do homem a preparação do coração e do Senhor a resposta da boca. União e união no mesmo propósito. Está na união no mesmo propósito? Está escrito na palavra. Estão unidos no mesmo propósito? Pode pedir que Deus faz. Mas se não tiver no mesmo propósito, não tiver unido, não é? Santo é o nome do Senhor.
Então a palavra tem tudo. O Senhor, Ele nos instrui em tudo Ele tem resposta para nós. Nas coisas mais diversas, porque o Senhor sabe aquele que vem e precisa de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Estou numa situação difícil, Senhor. Senhor, esclarece. Mas será que eu vou saber se foi comigo ou não foi comigo? Quando o Senhor fala com a gente sabe que é com a gente. Santo é o nome do Senhor. Então fala aqui, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Vai ouvir o que interessa, o que é agradável. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então o Senhor falava isso. Ele falava para sofrer o que tivesse que sofrer, as aflições, mas ficar firme na doutrina do Senhor. Ficar firme. Não vamos confundir doutrina. Não vamos confundir doutrina com usos e costumes, com coisas. A doutrina, ela é santa, ela é pura, ela não vai mudar. Alguém fala, mas antigamente era assim, agora o que muda não é a doutrina. Se tem alguma mudança, é algum uso e costume que avaliado pelo ministério, mas a doutrina, ela não muda. O que é certo, o que é justo, o que é pecado, o que pode, o que não pode, não pode. Agora não vamos confundir às vezes alguma alteração que não é na doutrina. A doutrina é santa, é pura e não vai mudar. E nós temos que sofrer a doutrina. Sofrer significa andar de acordo com a doutrina. Isso é sofrer a doutrina, é andar de acordo. E naquilo que nós somos instruídos, aqui fala que nós aprendemos, vamos conservar aquilo que nós aprendemos. Vamos ficar firmes no Senhor, buscando o Senhor e perseverar, como diz aqui, perseverar na sã doutrina. E o Senhor abre uma porta maravilhosa na tua vida. O Senhor diz no final desta palavra: eu abro um portão, uma porta maravilhosa na tua vida. Aquilo que você precisa, vem buscar que eu tenho para te dar. Santo é o nome do Senhor. Se você precisar clamar por socorro, clama, porque eu vou chegar. Se você precisa que o Senhor abra alguma porta, Ele vai abrir. Mas anda, persevera na doutrina. Ouve a palavra do Senhor. Cumpre, como diz aqui, cumpre a boa obra. E fica firme. Fica firme. E vai buscar daquele que tem tudo para te dar. Um bom conselho aqui tem, uma boa saída aqui tem, uma boa preparação aqui tem tudo para te dar. Santo é o nome do Senhor. Mas nós temos que cada dia que passa tomar mais cuidado. O que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós vimos, tudo tem que tomar muito cuidado. Porque muita coisa vem para minar a nossa fé. E a nossa fé é nesse Deus maravilhoso, que Ele tem tudo para te dar, no céu e na terra. Coisas espirituais e também coisas materiais. Pode pedir, irmão, pode pedir. Tudo o Senhor tem para nos dar, da sua maneira, do seu tempo e de acordo com a sua vontade. Deus seja louvado.